Olá pessoal, boa noite! Oi, oi, como estamos? Tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um papo muito legal, mais uma live na nossa série de lives aqui com a Héctor e com a Simone que estão chegando. E hoje a gente vai falar sobre o papel do sono na criatividade. E aí, será que esse pessoal dorme bem, hein? Como Então, vocês estão? Bom, pessoal, bem-vindos, boa noite para vocês. Vamos chamando os amigos, vamos chamando aí os familiares. Toda terça-feira às 9 da noite a gente faz uma live, que é esse papo criativo que rola aqui. Eu, o Stefano, o Hector e a Simone. A gente conversa sobre performance, criatividade, a ciência das ideias, qualidade de vida. Então hoje é uma live bem importante, bem especial. E a gente sabe que é um momento que todo mundo está precisando, né, de uma força, precisando de uma boa mensagem, uma mensagem aí que seja positiva. E a criatividade tem dentro de si um otimismo que já nos ajuda a avançar, a ir além, certo? é isso mesmo. A gente que trabalha com a criatividade, realizando treinamentos e consultoria, a gente está fazendo essa série de lives com o Hector e com a Simone, onde toda terça-feira, nesse horário, a gente traz um pouco do nosso conhecimento para vocês e como aplicar técnicas para você exercitar e ampliar a sua criatividade. Isso aí. A gente sabe que é um momento bastante desafiador e essas técnicas vão ajudar vocês a serem mais criativos, terem ideias e conseguirem realmente ampliar a sua performance e se dar nesse mundo tão maluco que está mudando todos os dias, É né? verdade. Boa noite, olha aí, tem gente de Guarujá. Oi, tudo bem com você? Boa noite, vamos chegando. A gente quer saber se vocês têm aí uma boa noite de sono. Como é a quantidade de horas que vocês dormem? Vocês dormem bastante, dormem bem, acordam muito? A gente vai falar sobre o papel do sono e como que a ciência tem contribuído com esse assunto para trazer aí para a gente esses insights a respeito de como isso afeta a nossa qualidade de vida e a nossa criatividade. Então vamos chegando, deixem suas perguntas, já clica ali no aviãozinho, já indica essa live para todo mundo que você conhece, porque hoje vai ser demais. Então Então, vai convidando o pessoal, dos seus amigos e familiares, quem está buscando novas ideias, quem está buscando novas soluções, quem está querendo mudar a vida de alguma maneira, seja o lado pessoal ou seja o lado profissional, a criatividade é a ferramenta fundamental para isso. exatamente. Para quem está chegando agora e ainda não conhece a fundo o nosso trabalho, eu sou a Helena, eu sou especialista em neurociência, eu estudo as bases do comportamento, da performance, a ciência das ideias, a ciência da mente. E o Stefano é um grande designer, criativo demais e consultor na área de criatividade. Conta para eles aí um Então, pouquinho de eu que si. trabalho com design já há quase 20 anos. Bom, meu dia a dia é ter ideias, ser criativo e eu sei bastante o desafio, né, de você conseguir gerar ideias novas, conseguir fazer algo de uma maneira diferente. E é isso que a gente faz aqui nessa nossa série de lives, compartilhando com vocês técnicas e fundamentos da criatividade e da alta performance. E toda terça-feira, nesse horário, a gente faz essa live com o Hector e a Simone, que são psicólogos da empresa Performance Máxima, e eles vêm aqui e a gente sempre conversa um pouco com vocês de algumas técnicas diferentes para você ampliar a sua performance criativa. E hoje, especificamente, a gente vai falar do sono. Então, deixa eu puxar eles aqui, que eles já Então chegaram. vamos lá, convidar o Hector e a Simone. Eles têm aí contribuído nesses últimos meses com. Então, eles entendem tudo de qualidade de vida e de performance, são dois psicólogos incríveis e vamos conversar com eles sobre esse tema tão legal. Boa noite, Boa queridos. noite. Tudo bem Boa por aí? noite. Pessoal, deixa eu arrumar aqui só um pouquinho. Como Aqui. estamos? Dormiram bem? Dias? Opa! Isso. Mas a gente vai. Peraí, Eu deixa eu ia arrumar. aumentar esse volume aí Aqui, ó. para Peraí. o pessoal de lá conseguir ouvir também. A gente está aqui hoje em duas plataformas, a gente está aí para todo
mundo conseguiu ouvir. Tá. Boa noite, então. Meu nome é Boa Simone, noite. vocês já falaram. Sou psicóloga, trabalho há 25 anos com desenvolvimento de pessoas, com base na neurociência, na psicologia, na filosofia. E a gente estuda vários aspectos que podem interferir na criatividade, na performance das pessoas, e por isso nos unimos aqui, a Helena e ao Stefano. E junto com a minha apresentação também eu posso dizer que não dormi tão bem, já que você perguntou, porque como mudou a temperatura aqui no Rio Grande do Sul, caiu um pouquinho a temperatura, isso já muda um pouquinho os processos alérgicos que interferem na qualidade do sono e isso acaba interferindo no nosso estado de uma forma geral, que é isso que a gente vai conversar hoje. Então, o pessoal aí que tem alergia precisa ter uma atenção especial aos cuidados com os processos alérgicos para poder dormir melhor e ter um dia melhor também. Então você faz parte do meu time. Eu também tenho alergia e eu sei o quanto que isso interfere no nosso sono. Mas a gente vai ver aí alguns meios de tentar driblar tudo isso aí, né? Exatamente. Olá, meu nome é Hector, sou psicólogo também, como a Simone falou e o pessoal já apresentou. Nós somos da Máxima Performance e é sempre bom lembrar que os vídeos dos nossos encontros ficam gravados lá no canal da Helena, do Deslock, enfim. E só para citar um pouquinho, pessoal, no encontro anterior, a gente, falando sobre resiliência, sobre criatividade, performance, surgiu a questão do sono e a gente viu que o sono é um assunto que merece uma live ou até duas específicas, porque é bastante conteúdo e é muito relevante, muito importante em todos os processos que a gente está tratando, né? Que é a questão da criatividade, performance, qualidade de vida, bem-estar. E o sono está na base de tudo isso, como a gente vai poder falar bastante hoje. Muito bom. Então, e por falar em performance criativa, o nosso cachorro hoje resolveu dormir numa outra posição nos nossos pés aqui. Ele está tendo uma performance criativa no seu sono. Ele resolveu usar todos os temas e se atravessou aqui na nossa frente. Então, hoje... Exigindo que a gente tenha a criatividade também se colocar no espaço aqui. É verdade. Já existem inúmeros estudos que mostram que o sono ele tem um papel fundamental em todo o nosso processamento cerebral, né? Então, processamento de raciocínio, de memória, armazenamento. Então, tudo isso tem aí uma interferência direta, o quanto a gente dorme, a quantidade de horas, se a gente dorme direto, se a gente tem um sono interrompido, tudo isso vai fazer diferença. Agora, o que poucos sabem é o quanto isso afeta, por exemplo, a nossa imunidade, inclusive, né? Uma noite mal dormida já abala o nosso sistema imune. E é muito importante que a gente entenda isso, porque a gente está vivendo num tempo que a gente precisa ter uma imunidade mais forte, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa dormir bem, a gente precisa se cuidar em todos os sentidos. Então, o sono tem um papel fundamental nessa autorregulação também, né? De manter o nosso corpo nesse equilíbrio, nessa homeostase, que é o equilíbrio de tudo, né? De todo o funcionamento do nosso organismo. Então, eu costumo dizer, se você não dormiu bem e tem uma reunião importante no dia seguinte, se você puder, adia, ou cancela, ou marca para um outro dia, porque, inclusive, a sua capacidade de tomar decisões ficará afetada, né? Então, essa capacidade de analisar as coisas com mais clareza, de tomar uma decisão mais acertada, tudo isso fica realmente afetado. E a parte criativa nem se fala, né? O processamento criativo, então, você dorme bem, né, Stefano? Acho que o Stefano não tem muito problema com relação a esse tema de falta de sono. Acho que aqui nós somos especialistas, pelo visto, né, Simone? Eu acho que eu durmo bem. Eu normalmente tenho um processo ali de foco. Eu costumo focar muito no sono. Inclusive tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui a pergunta. Qual que foi a pergunta? Que O Michel. Tem uma pergunta o Michel perguntou se
para dormir bem, é preciso estar com todas as contas pagas, né? Então, o que acho, assim, é um bom ponto, né? Eu acho que é uma pergunta, tem um lado jocoso, mas tem um lado muito real, né? Então, que é o seguinte, eu acho que a gente não tem todas as contas pagas nunca, né? Assim, não é uma condição, não dá para ser um limite ou um porém para que você durma bem. Então, acho que aí que está o segredo, você, apesar dos problemas, conseguir ter o foco para dormir bem. Então, eu acho que esse papel do sono ele tem muito a ver com a parte do ócio criativo, que é você tirar um pouco a mente de um foco em algo e deixar a mente relaxar. Então, assim, eu quando deito para dormir, se eu tenho algo, eu estou preocupado com fazer algo, assim, tipo, eu tenho que tirar isso da cabeça, eu tenho que anotar, eu tenho que organizar, às vezes eu tenho que, tem que fazer tal coisa, então vai lá e faz e deita e dorme, sabe? Porque você tem que saber lidar com essas coisas, porque senão você nunca vai conseguir dormir e aí você entra num efeito meio cascata, que aí você não dorme bem, também não consegue resolver e por aí vai. Porque não é só a conta, né? A gente tem um monte de preocupação. Sim. Uma hora é a conta, mas outra hora são os filhos, outra hora é a saúde, outra hora é outra coisa, é o trabalho. Então, a gente tem que aprender realmente a usar alguns recursos para acalmar a mente, né? A informar para o nosso cérebro que aquele dia acabou e que é um dia de cada vez e é um treinamento. E a gente está aqui para ajudar vocês a entenderem a importância do treinamento, né? Desse hábito de realmente interferir nesse estado para conseguir um resultado interessante, eficiente e saudável, né? É verdade. Uhum. É que, na medida do possível, a ideia é, assim, independente dos problemas que, vamos supor, que estão preocupando a pessoa, estão tirando a gente, né, tirando o sono da gente, como se fala, né? Uma coisa é certa, se a gente, além disso, não conseguir descansar, se recuperar, dormir bem, ou adequadamente, ou minimamente, digamos assim, a chance da gente achar as melhores soluções, tomar a melhor decisão, ter as melhores ideias, achar as soluções para os problemas, enfim, tudo isso fica prejudicado. Que nem o Stefano disse, a gente entra num ciclo vicioso, numa cascata que a gente parece que não sai, o buraco fica o mesmo e a gente não consegue sair. Então, como a Helena bem falou, é toda uma questão da gente treinar a nossa mente, treinar a nossa fisiologia, o nosso comportamento, para, independente da situação que eu estiver vivenciando, saber que eu preciso ter uma noite boa de sono, uma boa alimentação, para poder ter a melhor reação ou a melhor, digamos assim, atitudes ou reações ou pensamentos em relação ao que for que eu tenha que enfrentar. Então, logicamente que não é fácil, tem coisas que realmente vão, digamos assim, invadir a nossa mente e aquele pensamento a gente não vai conseguir se concentrar, enfim, mas é toda uma questão de treinamento. Então, ninguém está aqui desvalorizando o problemático, os problemas de cada um, mas uma coisa é certa, se a gente não fizer alguma coisa para a gente treinar digamos assim, condicionar o nosso cérebro, a nossa mente para, digamos assim, dar prioridade à manutenção melhor, para a gente poder ativar e ter uma resposta melhor às situações, a gente não vai ter as melhores condições para agir nas situações. Então, apesar dos problemas, então uma coisa que é legal é assim, não é no momento do problema, não é no auge das situações que nos tiram a tranquilidade, a emoção exalta, não é nesse momento que a gente vai conseguir, digamos assim, planejar a melhor estratégia ou treinar uma atitude para a gente ficar melhor. Não, o melhor momento de a gente treinar isso, ou pensar, é quando a gente está minimamente equilibrado, numa condição melhor. Então, a gente pode pensar preventivamente em como é que eu posso ter uma prática que faça com que eu me equilibre minha emoção, que eu possa treinar o meu pensamento para que toda vez que eu tiver um problema, ok,
o problema está ali, ele precisa ser resolvido, mas eu preciso cuidar do meu sono. Então, esse, digamos assim, esse estado mental preparatório, a gente tem que planejar ele quando a gente não está no auge do problema. Isso vale para qualquer coisa. Quando a gente não está no auge da situação, é o melhor momento para a gente se preparar para a situação, porque quando a coisa estiver acontecendo, vai ser difícil da gente ter lucidez, pensamento lógico, enfim, porque a coisa já vai estar instalada, né? Então a gente tem que cultivar essa questão do preparatório, da estratégia de prevenção, de nos prepararmos para as coisas. Eu acho importante as pessoas pensarem em alguma prática para diminuir a ansiedade, porque, como vocês disseram e o Michel colocou, assim, dificuldades todos temos. Sempre vai ter algo que pode ficar martelando e nos tirar o sono. Então, uma das práticas que a gente sugere é a prática da respiração diafragmática, que é aquela respiração que a gente expande o abdômen quando inspira e quando expira, contrai o abdômen. Fazendo uma expiração mais longa que a inspiração e bem lentamente. Essa prática, ela comprovadamente, ela tem tido resultados bem importantes na redução da ansiedade e no aumento de foco. Então, se a pessoa fizer, se ela tem dificuldade, se ela está muito ansiosa, ela está com dificuldade de sentar e parar muito tempo para fazer uma meditação, ouvir uma música, começa fazendo essa respiração 1 minuto, 3 vezes ao dia. 2 minutos, 3 vezes ao dia. E vai aumentando gradativamente. E quando ela estiver um pouquinho mais tranquila, ela lançar perguntas para ela mesma, né, sobre aquele problema que está afligindo ela, para que as perguntas, o cérebro dela vá trabalhando na busca de soluções criativas para aquela dificuldade. E aí, muitas vezes, a pessoa consegue, inclusive, sonhar com as saídas, as alternativas, as possibilidades que ela tem, porque ela está um pouco mais tranquila e ela lançou perguntas, né? Então, o problema da ansiedade é que, além de não deixar dormir, a pessoa quer a solução rapidamente. E muitas soluções elas não vão ser rápidas, principalmente nesse momento de toda a turbulência que nós estamos vivendo. Elas não vão ter soluções imediatas. Então, a gente precisa ter paciência, tranquilidade para ter insights, ideias e, com isso, encontrar as soluções mais adequadas. É verdade. Inclusive, durante o sono, a gente consegue consolidar algumas memórias, né? Então, os aprendizados do dia, eles são processados, essas informações são processadas ao longo do dia, mas o armazenamento dessas informações são feitos durante o sono. Então, hoje a gente está aqui para lembrar o pessoal que está chegando, falando sobre o papel do sono nesse processo criativo, na nossa performance, qualidade de vida. E a gente vai começar aqui a dar algumas dicas. A Simone já iniciou aqui falando sobre o papel da respiração para acalmar a nossa mente, para acalmar todo o sistema, trazer um equilíbrio para que a gente possa se colocar num estado mais confortável, mais favorável para pegar no sono. Então, eu costumo brincar que a gente tem que colocar o cérebro para dormir, né? Porque a gente acaba vivendo um tempo de tanta informação e tantas preocupações, e o nosso cérebro, se a gente for deixar, nosso cérebro ele vai ficar ligado o tempo todo, processando 1 milhão de tarefas, 1 milhão de coisas. Então, se você acha que esse assunto é importante para você e para o seu amigo, para sua amiga, para sua família, é a hora de você ir aqui nesse aviãozinho, começar a encaminhar essa live aí para os amigos chegarem em tempo, porque a gente vai falar algumas dicas, vocês podem anotar essas dicas, tá bom? Então, por favor, convide pelo menos 5 pessoas. Você já ajuda a valorizar este conteúdo diante das plataformas e ainda assim você também consegue fazer sua boa ação do dia, que é ajudar seu amigo, seu familiar a dormir melhor. Então, 5 pessoas, vai lá,
que você volta para a live sem cair da live, é só ir aí no aviãozinho e deixa a sua pergunta também. Tem aí um ponto de interrogação. Se você quiser saber outras técnicas ou tiver dúvidas sobre esse processo, então deixa a sua pergunta ou nos comentários ou aí nesse pontinho de interrogação, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar a falar das dicas também, né? Uhum. Então, quem começa? Eu posso completar, eu gostaria de completar mais uma ideia sobre a respiração, que ela também, e é muito importante as pessoas lembrarem, que muito da nossa dificuldade de dormir, ela vem de um estado constante de alerta que nós ficamos. Então, o dia inteiro, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha essa situação de estar constantemente num sistema de alerta ligado, em função de rastrear as ameaças no ambiente, porque o ser humano ele funciona muito assim. Então, nosso sistema, nossa percepção, ela vai estar toda organizada para rastrear possíveis problemas que podem acontecer. Então, aquela tendência de pensar negativo, que é natural do ser humano, ela vem muito desta luta pela sobrevivência. E que agora, nesse momento que a gente está vivendo, essa luta pela sobrevivência, ela está ainda mais exacerbada. Então, porque nós sentimos ameaças de todos os lados, conscientemente ou não. A partir do momento que a gente, mesmo a nós aqui que temos que sair só para passear com o cachorro, no momento que a gente tem que colocar uma máscara, a gente está se preparando para uma possível ameaça lá Sim. fora. Mesmo que a gente não gatilho, né? esteja. Exato, e o nosso corpo todo, as nossas células, elas vão interpretar toda essa situação como existe uma ameaça e eu preciso estar em alerta. E esse constante estado de alerta, ele vai ter muita dificuldade de ser desligado na hora de dormir, se a gente não fizer essa preparação, como o Hector estava colocando, como você estava colocando, o desligamento do cérebro, de tirar desse estado de alerta para um estado de relaxamento. E essa respiração diafragmática, ela faz todo esse processo no nosso sistema nervoso, porque o estado de alerta, ele está relacionado com preparar o nosso corpo para lutar ou fugir, ou para paralisar. Então, ele vai ficar sempre nessas estratégias de luta e de defesa. E isso tem a ver com o sistema nervoso simpático. No momento que eu preciso relaxar, é o sistema nervoso parasimpático que precisa atuar. E essa respiração diafragmática, ela requisita, é como se ela colocasse o nosso sistema nervoso parasimpático em ação para nos ajudar a relaxar. Então, está envolvido com o relaxamento. E aí, quando a gente vai respirando, a gente vai relaxando, e aí a gente pode, então, ir se preparando para poder dormir, consolidar as aprendizagens, consolidar as memórias e acordar melhor no dia seguinte. É verdade. Essa preparação é muito importante. Você falou sobre esses gatilhos, né? Por exemplo, colocar a máscara é um gatilho para o nosso cérebro, informando que existe uma ameaça que a gente precisa se proteger. Aliás, só de passar perto das pessoas, o nosso cérebro já está em alerta. É um perigo. Estar entre pessoas é perigoso, a gente está num estado de tensão muito elevado, né? Então, existem diversos gatilhos inconscientes que a gente precisa entender. E quando você falou também, Sem né, máscara. Pessoas sem máscara se tornaram uma ameaça para a gente. Se antes da pandemia um mascarado a gente interpretava como alguém perigoso, agora é uma pessoa sem máscara que nos é interpretada como uma ameaça. Tem um meme rolando aí, disso daí, né? Então, os processos inconscientes, eles precisam ser percebidos. Por exemplo, quer um exemplo também de um gatilho que tem um papel inconsciente de gerenciar tarefas e informações e processar informações, é o nosso celular. O nosso celular, quando a gente vai dormir, a gente leva ele para o lado da nossa cama. E o nosso cérebro tem dificuldade de entender que é o momento de relaxar, de não buscar informações, de não se sobrecarregar, porque o celular,
fato do celular estar ao seu lado na cama já é um gatilho inconsciente de processamento de tarefas. Porque hoje a gente usa o celular para agenda, para se comunicar, para mandar um e-mail, para mandar mensagem, certo? Então, Como despertador, às vezes. Confuso, né? É para dormir ou é para olhar o celular? Então, existe uma ansiedade que atrapalha a gente nesse momento. Então, o ideal, eu sei que não é ainda, né, possível para todo mundo, que é uma questão de treinamento, para a gente também é difícil, e eu estou testando isso, ó. Afasta o celular. Então, eu estou colocando lá do outro lado, até chegar o dia que eu vou deixar ele aqui na sala. Eu estou testando. E realmente, a gente não percebe esses gatilhos. A gente fica ali, ao mesmo tempo que o meu cérebro precisa descansar, eu estou pensando na mensagem que eu tenho que mandar, né? Nas coisas todas que estão rolando, processamento de tarefas e de informações. Então, precisamos ter cuidado com esses gatilhos. Tem que descondicionar isso, né? Porque está muito arraigado. Mas uma coisa interessante, Helena, que além da questão atencional do celular, da atividade, do que está acontecendo, do que não está acontecendo, ou seja, do nosso foco atencional no celular, tem a questão do efeito físico da tela do celular na questão do sono. Então, já se sabe bastante que a luminosidade é um fator que inibe a produção da melatonina, que vai fazer com que a gente possa ter o ciclo de sono mais natural. Então, a luz artificial vai prejudicar a gente entrar no estado de sono melhor. Então, qual é uma das regras, e a gente está falando agora já sobre a questão da higiene do sono, né? Atitudes que podem contribuir na higiene do sono. Uma delas é deixar os meios digitais, mas desligar um pouco antes da gente começar a ir para dormir, afastar, enfim, mas principalmente não ficar com a luz na cara, né? Não ficar com luminosidade, porque isso afeta demais também nessa questão além da questão da atenção. Então, isso, digamos assim, é muito notório nesse momento para nós, nessa nossa vida moderna, os aparelhos, celular, tablets, o computador, tem gente que leva o notebook no colo antes de, né, para dormir. E o Stefano dá uma risada, provavelmente ele leva. Tem gente que leva o desktop para o lado da cama. É verdade. Então, assim, mas assim, realmente é uma coisa que é um descondicionamento, é uma reprogramação, é um treinamento novo que a gente tem que fazer em prol da melhoria da qualidade do sono. Então, uma coisa que pode parecer paradoxal, tipo, puxa vida, mas eu estou tentando aqui terminar uma coisa, ser produtivo, concluir, enfim, alguma coisa está sendo feita, uma tarefa. Mas, assim, o nosso rendimento, a qualidade daquilo que a gente vai fazer, a gente invadir à noite, dormindo mais tarde, não se compara com a gente poder respeitar a questão do sono e no outro dia, mais descansado, pela manhã, retomar a atividade, acordar um pouco mais cedo, fazer o que tem que fazer, porque o nosso cérebro vai estar, digamos assim, num ponto ótimo para a gente começar a fazer a atividade. E normalmente, antes de dormir ou à noite, o cérebro já está desgastado, já está, enfim, defasado, e provavelmente o nosso rendimento não vai ser o melhor. Então, é aquela questão, a quantidade versus qualidade. Será que vale a pena a gente tentar invadir e ter mais quantidade de horas, entre aspas, produtivas, com que qualidade? Então, isso é uma coisa para se refletir, né, e pensar, que realmente a gente se ilude um pouco de que a gente vai estar sendo produtivo e, enfim, eficiente, mas, na verdade, a gente poderia ser melhor se tivesse esse cuidado com relação a respeitar o sono e o nosso ciclo né, de circadiano, do sono e vigília. É verdade.
E aí a gente precisa realmente ver que muitas vezes, quando a gente pensa que está perdendo tempo, eu preciso estender o meu trabalho, trabalhar até 1, 2 da madrugada, porque eu tenho pouco tempo e eu não posso perder tempo. Na verdade, o que a gente não sabe é que estender este tempo, tomar desse tempo, que seria o tempo que é necessário para que o cérebro faça todo o processamento, inclusive uma higiene, né? É feito uma faxina no cérebro durante o sono. Então, se a gente estende esse tempo, o que a gente não sabe é que a gente está perdendo foco, a gente está perdendo em produtividade, e aquilo que eu estou fazendo poderia ser muito melhor, como o Hector disse. Você poderia ter ganhado em qualidade, em performance, você poderia ter E menos redigido tempo, mais, inclusive. né? Se você tem que escrever um artigo, você certamente teria escrito 3, 4, 5 páginas a mais se você tivesse dormido adequadamente. E aí fica aquele processo assim, eu estou brigando com sono, eu não posso dormir porque eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, e aí você vai lá, escreve uma frase ou faz, e não rende, e não, porque o teu cérebro ele começa a falhar nesse momento. Então, você fica estendendo, aí eu vou estender mais, porque meu trabalho está mais atrasado, e aí eu vou esperar mais 1 hora. E assim você está gastando o seu tempo de uma forma totalmente inútil, porque esse trabalho não rende, não fica bom, no outro dia vai ter que refazer, vai dar retrabalho. Então, é muito importante ver, entender que muitas vezes você ganha sim, você vai dormir. Eu fiz um processo recente com uma jovem que estava estudando para concurso público. E a cabeça dela, justamente, ela pensava isso. Eu não posso perder tempo, eu estou perdendo horas do dia, eu preciso estudar, estudar. E ela dormia literalmente em cima dos livros, em cima de todas as anotações, no meio da madrugada. Enquanto, quando nós fizemos uma gestão do tempo, colocamos toda uma organização na planilha, mapeamos tudo que ela fazia, né, durante todo o dia, todas as horas do dia, mapeamos quanto tempo ela gastava, inclusive com internet, com televisão, e, enfim, mapeamos tudo, fizemos ali uma nova reestruturação dessa agenda, e foi incrível, porque ela conseguiu dormir. Ela conseguia dormir, rendeu mais, e aí, quando ela pensou que não tinha horas suficientes para estudar, ela se enganou completamente, porque sobraram horas. Ela conseguiu estudar Qualidade, né? cerca de 5 horas a mais na semana. Então, é uma questão de reestruturar, de organizar, de observar, porque enquanto ela estava debruçada até a madrugada, ela não rendia e tudo atrasava. Então, a gente precisa realmente entender esse processo para não perder esse tempo valioso, né? Que é tão importante para deixar a gente pronto para o dia seguinte, senão a gente não vai estar preparado para isso, né? Seria interessante as pessoas entenderem isso, que a Suzana Herculano, que é neurocientista, ela fala que é como se durante o sono a gente faz uma faxina, como você falou, passando a limpo o rascunho do dia. E aí a gente consolida aquelas aprendizagens que valeram a pena. Então, o que a gente vê, assim, ó, esses tempos, quando eu assisti uma live do Marcelo Gleiser com o Mário Sérgio Cortella, eles começaram a live logo falando, assim, de a vida, ela é um eterno rascunho que a gente não tem como passar limpo, que quando a gente pensa que está começando a aprender, que vai ficar bom, daí a gente morre, e aí, né, agora eu aprendi alguma coisa, vou conseguir lidar melhor com as coisas da vida, daí a pessoa morre. Então, do tipo, não dá tempo de passar limpo. Então, eles falaram da vida como um rascunho que a gente não vai conseguir melhorar. E se a gente conseguir valorizar mais o sono, e essa capacidade que ele tem de nos ajudar a selecionar o que serve e o que não serve, a gente vai poder fazer um pouquinho mais disso que eles acham que não dá para fazer, mas a Suzana Herculano diz que o nosso cérebro pode fazer sim. E a gente pode fazer isso quando, por exemplo, a gente faz à noite, e a gente pode falar depois da importância do diário da gratidão também para o sono e a qualidade de vida, que a gente já falou aqui outras vezes, mas também tem o diário de aprendizagens. Todas as noites eu escrever 3 coisas que eu aprendi durante o dia. Pode ser, por exemplo, uma palavrinha nova em inglês, uma coisa que eu ouvi aqui na live,
algo que alguém me disse de uma receita lá na praça, que eu posso até não fazer, mas eu aprendi que isso existe. Então, eu listar aprendizagens do dia, simples, desde as mais simples até as mais complexas. E aí a gente tem isso. E aí eu posso colocar, por exemplo, o propósito de amanhã anotar novamente as minhas aprendizagens. Essa prática faz com que no dia seguinte eu já tenha foco no que eu estou aprendendo aqui. O que eu estou aprendendo nesse momento? O que eu estou aprendendo com a Helena, com o Stefano e com o Hector aqui toda terça-feira? O que eu aprendi com a pergunta que alguém aqui fez? Então, eu tenho esse foco na aprendizagem, o meu cérebro ele já acorda predisposto para a aprendizagem. Então, ele vai menos predisposto a detectar ameaças, mais curioso e disposto a aprender. Então, eu posso, por exemplo, à noite, listar o que eu aprendi e fazer perguntas, como a gente colocou antes. Não perguntas que gerem ansiedade, mas perguntas assim: o que mais que eu posso ter aprendido no dia de hoje? O que mais que eu posso aprender no dia de amanhã? E o meu cérebro vai dormir mais assim curioso e interessado e menos ansioso. E assim a gente vai fazer de uma forma singela e bem humilde uma passadinha limpo daquilo que foi cada dia que a gente está vivendo. Então eu acho que essa prática de tentar, além de respirar, escrever sobre o que aprendeu, uma prática muito interessante. Muito. A Graça disse que gosta de fazer isso, olha. Ela anota os Né? aprendizados do dia. É isso Sim, aí. que Então, e além legal. disso, eu acho que a gente pode também, inclusive, anotar algumas tarefas que ficam na cabeça rodando sobre o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Então, a ideia é esvazie a sua mente. Antes de dormir, se você tiver com aquela cabeça cheia, ai meu Deus, um monte de coisa e eu não fiz tudo que eu tinha que fazer e amanhã não posso esquecer. Aí você deita e você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir entrar em estado de relaxamento. Então, é importante que você anote as tarefas, deixe um bloquinho do seu lado, anote as tarefas, além de anotar os aprendizados em momentos diferentes. Não misture tarefas com aprendizados, são processos diferentes na nossa mente. Mas é um meio também interessante, é um recurso interessante também para aliviar essa ansiedade. Amanhã eu sei que eu vou lembrar de tudo porque eu anotei tudo, né? Uhum, Então, é interessante fazer isso também. sim. A É, eu Graça queria tá aí, comentar. ó, deixando selos, corações rosas. Muito obrigada. Obrigada, meu amor, pelo apoio de sempre. Muito lindo aqui. Queria comentar, voltando à questão do sono especificamente, né? Existem 4 regras de ouro para o sono. A primeira diz respeito à quantidade adequada de horas de sono. A segunda regra diz respeito a ter um sono regular. Regular no sentido de ir dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias. E a gente pode até depois debater um pouco mais a diferença que algumas pessoas fazem em termos de dormir, o padrão de dormir no final de semana versus a semana. Uma outra questão, outra regra na medida do possível, ter um sono contínuo. E se tiver faltando, vamos supor, meu sono ficou devedor muito, compensar esse sono de alguma maneira. Seja dando um cochilo, dormindo, descansando, alguma coisa assim. Mas, via de regra, digamos assim, isso tudo se baseia no próprio princípio fisiológico das etapas do sono. Então, a gente tem um livro que a gente gosta bastante, que é O Poder do Sono, do James Mads, e ele, a partir de várias pesquisas no mundo, ele viu que a esmagadora maioria da população mundial vive com deficiência de sono, de quantidade de horas de sono. A maioria das pessoas não dorme as horas suficientes, naturais, que seriam ideais para ela ter um sono de qualidade e reparador.
Então, a gente vive em déficit, vive devendo, porque a gente, vamos supor, tenta encurtar isso e muitas vezes a gente não dorme as horas suficientes. Então, a maioria de nós tem saldo devedor na questão do sono. Mas uma coisa interessante agora falando na questão da regularidade, imagine vocês quando a gente tem, vamos supor, muita alternância. Um dia eu vou dormir às 10, no outro dia eu vou dormir à 1, no outro dia eu vou dormir às 11. No final de semana eu durmo até às 9, 10. Então, essa variação dificulta a nossa fisiologia de ter um rendimento adequado. Então, existe um problema que às vezes as pessoas querem compensar a semana e dormir mais no final de semana, e muitas vezes quando chega no domingo, já para se preparar para a semana seguinte, ficou todo defasado o seu ciclo biológico do sono, e daí não vai ter sono digamos assim, domingo à noite, e vai ser obrigado a acordar cedo na segunda-feira, e já vai começar defasado na questão da quantidade do sono. Sim. Então, uma das regras básicas é ter uma regularidade de horas e quantidade de sono e a hora de dormir e a hora de acordar. Isso já iria fazer uma diferença enorme já na qualidade da questão do sono. E evitar e criar um ambiente onde eu, digamos assim, propicie que eu inicie um sono de qualidade. Então, a gente tem falado bastante aqui até agora as questões de ansiedade, tudo que aquilo pode me atrapalhar, a questão do ambiente, a questão da luz, enfim, tudo isso são condições que vão nos preparar para um sono bom. Mas, além disso, tem a questão da quantidade das horas que a gente vai dormir e a regularidade. São itens bem especiais e importantes nessa qualidade do sono, né? É verdade. Alguns estudos já mostraram que esse líquido que passa pela medula, né, e que chega fazendo essa limpeza no cérebro, chama céfalo raquidiano, esse é um momento durante o sono que o cérebro vai fazer esta limpeza, inclusive é uma limpeza literal, né, de células que não estão sendo utilizadas, vai limpar toxinas do nosso cérebro, é uma faxina mesmo literal que acontece ali. E existem estudos que mostram que esta limpeza ela só seria completa a partir de 8 horas de sono. Então, imagina o quanto que estamos defasados, né? Porque a maioria de nós não consegue dormir 8 horas. Então, todos os dias estamos devendo, estamos, né, aí acumulando toxinas, células que não servem para nada, que atrapalham as conexões mais saudáveis do cérebro. Inclusive, esse tempo é importante, então estender esse tempo, dormir talvez mais cedo, é importante para esse processamento ser completo, para que essa faxina no nosso cérebro seja eficiente, para que a gente possa ter um bom desempenho cognitivo no dia seguinte. Então, isso envolve estudar, ler, reter informação, processar, raciocinar rapidamente, resolver problemas, porque a restrição do sono causa um rebaixamento, né, das funções do nosso córtex pré-frontal, onde a gente tem essa capacidade desenvolvida de analisar, de raciocinar, de tomar decisão. Então, existe um rebaixamento dessa capacidade. Inclusive, compararam em um estudo os efeitos de uma restrição, uma noite mal dormida ou com poucas horas de sono, os efeitos na parte motora, né, reflexo, tudo, é bem parecido com os efeitos de álcool no cérebro. Então, olha que interessante, você pode estar dormindo pouco e aí você se comporta como uma pessoa embriagada e nem sabe. Aí de manhã cedo pega o carro e vai trabalhar. Pega às vezes uma estrada, né? Pega ali uma avenida, um reflexo comprometido, com seu processamento cerebral totalmente comprometido, e aí pode causar sim um acidente, né? Então tem várias coisas que a gente precisa pensar a respeito disso, porque de fato
compararam esse desempenho motor, equilíbrio e tudo mais, de pessoas que tomavam acho que 2 a 3 copos de cerveja, com as pessoas que tinham dormido poucas horas numa noite. Então, uma única noite é capaz de fazer esse grande estrago. Uma única noite é capaz de deixar você bêbado pelo dia todo, né? Mas vocês acham É que importante. a questão da qualidade ou da quantidade? Para mim, no meu caso, essa coisa das 8 horas não é uma realidade. Para Ele mim, dorme pouco, o Stefano dorme pouco. eu não durmo 8 horas, porque eu faço muito aquela coisa do. Às vezes, quando eu acordo cedo e eu não consigo voltar a dormir, eu levanto. Eu não faço aquela coisa de enrolar na cama, sabe? Eu escutei isso há muito tempo atrás. Você faz aquela coisa de fica na cama rolando, aí você, tipo, eu tento me adestrar para, tipo, deitou, dorme, não dorme, então Acordou, levanta. levanta. Tem muito disso, né? Esse adestramento da cabeça de você ficar lá enrolando, ele costuma que você rolando. Então, se eu vejo que eu não vou dormir, eu levanto. Então, tipo, porque senão você fica ali e depois, aí no dia seguinte você não vai dormir bem. Mas eu não durmo 8 horas, eu não preciso dormir até tarde, eu acordo cedo e acordo bem, eu acordo sem sono. Às vezes, quando tem aí uma tarde de domingo que dá para tirar uma soneca, eu às vezes tiro uma soneca de meia hora e eu acordo achando que eu dormi a tarde inteira. Nem meia hora, é incrível. Às vezes a soneca dele dura 10 minutos, ele já levantou. Eu deitei ali, falei, nossa senhora, que horas são? Tipo, com aquela sensação que passou 3, 4 horas. Então, não sei, para mim essa questão das 8 horas. Mas a gente nunca fez o teste de equilíbrio. Tem que fazer Mas- amanhã um 4, exercício de 4. É aquele que você coloca a perna aqui para ver se você realmente se tem eu um bom acordo. reflexo e um bom equilíbrio. Isso a Mas, gente nunca mas isso é fez. uma questão importante para a gente lembrar que não existe uma receita de bolo que é igual para todo mundo. Sim. 8 E a gente horas é está a falando média, mas também da situação ideal, né, Hector? O ideal seria um processamento que durasse o tempo suficiente para que o seu cérebro possa realmente passar por todas essas etapas e processos de higiene do sono. Mas, sim, mas tem, se ele tem gente, acordar bem, sim, mas tem gente que A Helena dorme me pouco, contou essa mas história da faxina aí do cérebro que faz à noite. Eu sempre tive o lema de se eu não durmo, eu vou limpar a casa. Porque assim, para ficar enrolando na cama, pelo menos faz alguma coisa alguma útil coisa que você útil. vai limpar. Então, aí quando ela falou, me explicou essa parte, digamos, biológica do cérebro que ele faz a limpeza, eu falei, nossa, eu já fazia isso, só que ao contrário. Então, se o cérebro não está limpando, eu acordar e falei, então eu vou fazer faxina, porque, tipo, pelo menos, não tem o pessoal fala assim, passei a noite em claro. Sabe qual a primeira pergunta que eu faço para alguém que me fala isso? Eu faço assim, o que você fez então? Então a gente passa a noite em claro e não faz nada. Eu fico abismado com isso. Eu falo assim, poxa, mas você perdeu a noite, ficou cansado e não conseguiu fazer nada. Limpa a casa, pelo menos. Você não precisa pensar muito. É só, tipo, não estou cansado. Então vai fazer alguma coisa, tentar ocupar a cabeça, né? Para render alguma coisa. Olha, não dormi, estou super cansado, mas a casa está limpinha, pelo menos. Tipo, Eu acho que esse assunto é bem importante. A gente precisa ainda falar de duas coisas. Uma é essa das diferenças individuais, que eu acho que as pessoas elas querem muito, às vezes, entrar em modismo, ser produtivas, dormir pouco, e não estão cuidando que existem diferenças individuais. O Stefano pode precisar de menos horas, mas eu posso precisar de mais horas. E as sim. pessoas precisam conhecer os seus ritmos e como é que o seu sono funciona. Então, existe aquele teste para a gente ver qual é o nosso tipo, a nossa cronobiologia. Né? Se eu sou mais matutino, se eu sou mais matutina ou vespertina. Então, para cada um, procurar respeitar mais o seu tipo e não tentar forçar aquilo que não é bom. Porque, por exemplo,
por muito tempo e até hoje ainda, né, tem aquele ditado de Deus ajuda quem cedo madruga, e as pessoas acham, então, que aquela pessoa que acorda mais cedo é mais produtiva, né, ela, enfim, vai ter mais criatividade e performance do que aquela que acorda mais tarde. E não necessariamente, porque, na verdade, tem a ver com o seu ritmo biológico. E isso as pessoas precisam perceber. E outra coisa que eu acho também, que vocês podem falar um pouquinho mais também, assim como da cronobiologia, é a parte que você falou de se sentir meio bêbado quando não dorme. E tem muita gente, especialmente agora na pandemia, recorrendo ao abuso de substâncias, remédios, bebida, para conseguir dormir. Então, para essas pessoas que estão nos ouvindo, é importante que elas procurem ajuda especializada, que elas tentem procurar um médico para tomar a medicação certa, se for o caso. Lembrar que existe o treinamento de neurofeedback, que é um tipo de treinamento para o cérebro, que ajuda muito na insônia. Aquelas pessoas, por exemplo, que têm sono durante o dia e assim que deitam, colocam a cabeça no travesseiro, acordam, né? Essas pessoas, para elas, um treinamento de neurofeedback é muito importante, que elas não conseguem desligar. Então, fazer exercício físico aeróbico para relaxar as tensões também. Ninguém vai dormir bem sem fazer um exercício aeróbico. Então, as pessoas querem dormir bem sem relaxar as Uma tensões. caminhada que seja, uma caminhada intensa. Exatamente. Então, a cabeça fica mil e o corpo fica tenso. As pessoas não vão conseguir dormir se elas tiverem essa conjuntura. Então, pelo menos o corpo precisa estar mais relaxado, né? E aí, se a cabeça estiver a mil, o corpo pode ser que se entregue para o sono. Então, eu só queria colocar esses dois pontos bem importantes para... É muito boa. A Adriana falou aí que o vinho dá sono. Você tem razão, Adriana. O vinho pode dar sono, mas a qualidade do sono vai ser comprometida. Então, provavelmente não será aquele sono tão profundo, tão relaxante. Talvez você acorde mais cansada. Perceba isso. Ele pode ser um gatilho para iniciar o sono, mas não necessariamente você vai ter uma boa qualidade de sono. Então, perceba o horário. A Simone falou de exercício. Exercício físico não deveria ser feito à noite. Principalmente depois das 8, não, de jeito nenhum. Porque quando você faz exercícios, você começa a produzir mais adrenalina, você começa a produzir uma série de substâncias, mais dopamina, e você fica mais animado, você quer resolver as coisas, você fica a cabeça a mil. Então, o exercício físico deveria ser feito mais cedo, ou logo pela manhã, ou no máximo, terminando e encerrando até as 8 da noite. Então, tem uma série de coisas que interferem nesse sono, nesse processo criativo, porque, como a gente disse, né, se a gente tiver com essa sensação de que a gente não está muito bem, de que a gente não está conseguindo raciocinar tão claramente, como que a gente vai ter uma ideia criativa para resolver um problema no dia seguinte? Porque a criatividade depende também dessa qualidade de sono, depende dessa performance, né, saudável do nosso cérebro. Então, é muito importante a gente ter cuidado com algumas coisas que a gente acredita que podem ajudar, mas que no fim das contas podem atrapalhar dependendo do horário. Tome seu vinho, faça seu exercício, mas faça isso mais cedo, talvez, para que o seu sono não tenha aí esse prejuízo, né, com relação à qualidade. Eu queria pegar um gancho numa coisa que o Stefano trouxe, da questão da sonequinha que ele falou, né? E ele, tipo, 30 minutos para ele tá ótimo. E essa é uma dica interessante, tipo o cochilo, a sonequinha reparadora, que ela tem sua utilidade, ela não deveria exceder meia hora. Pelo seguinte, se excede de meia hora, a gente entra na questão do sono já de onda delta, que é um sono mais profundo, e é como se a gente fosse entrar para dormir no ciclo de sono normal. Então, quando a gente está nesse sono delta mais profundo, e a gente tem que acordar, a gente acorda meio tonto, acorda meio bêbado, às vezes, assim, nesse sentido, porque a gente adentrou um pouco na fase do sono já profundo. Então,
15 minutos a 30 minutos é um ótimo tempo para a gente tirar aquele cochilo estratégico, tá? E caso a pessoa precise mais do que 30 minutos, é preferível que ela então faça 1 hora e meia, bota um despertador, porque para passar aquele ciclo do sono, para não ter que acordar no sono profundo, mas sim já acordar quando tem um sono mais leve e para não ficar nesse estado de torpor, esse estado de lentidão, enfim, onde tudo fica, a gente acorda pior do que quando foi dar um cochilo. Então, faz até 30 minutos ou 1 hora e meia, se for o caso, mas não nesse meio, não mais do que 30 minutos nesse meio. Aí vai acordar mal porque as tarefas atrasaram todas depois de 1 hora e meia num cochilo. Mas às vezes é pela aquela É. questão de compensar, às vezes Sim. uma noite mal dormida, enfim. Aquela que acordou às 4 para limpar a casa, né, Stefano? Daí. É, Aí dá para compensar. O vizinho do apartamento de cima dela lá limpa o apartamento à noite. Só espero que não use aspirador de Liga o pó, aspirador? coisa do gênero, porque só espero que seu vizinho não seja o Stefano, não faço. que esteja atrapalhando você a dormir. Mas, Adriana, depois. Assim, bom, a gente já está terminando a live, mas depois você pega o link dessa live e manda pro seu vizinho, né? Para ele ajudar ele a dormir um pouco melhor e, consequentemente, vai ajudar você também a dormir melhor. Sim. É verdade. Eu tenho um sono super sensível. Qualquer barulho, qualquer movimento, eu já acordo. Então, eu preciso de silêncio, eu preciso de tudo escuro. Então, é complicado, né? Porque às vezes É muito sensível. ele consegue dormir mais tarde, inclusive. Então, para ele tudo bem a TV ligada. Eu não, tenho que me esconder, deixar tudo escuro, sem barulho, para conseguir realmente A Helena dormir. reclama que eu faço barulho, eu fico piscando do lado dela e fico fazendo barulho, porque ela é muito sensível, assim, ó. Não pode nem piscar, Não pode nem gente. piscar. Mentira, hein? Mentira. Então, Mas eu queria aquilo que o lembrar. Arthur falou, cada um tem uma rotina, né? Cada um tem uma sensibilidade. Tem muitas pessoas que, né? A Helena é super sensível para dormir. Sim. E aí eu procuro ser bem silencioso assim à noite, ele se para adaptou, né? não fazer muito barulho. É verdade. Mas são questões que são totalmente individuais, a questão de tempo, de qualidade. Eu acho que o importante é as pessoas conseguirem identificar uma receita que funciona para elas, né? Eu acho que como eu falei para vocês, eu uso muito a questão do foco, sabe? Eu não, porque o pessoal fala assim, eu sou uma pessoa que eu nunca consegui não pensar em nada. Para mim, eu nunca, quando ele fala não pense em nada, igual aquele filme lá do Caça-Fantasma, quando Não fala, cara, existe. não pense em nada. Não Eu existe consigo. pensar em nada. Tá pensando em alguma coisa, tá pensando no nada, Então, tá pensando em não eu sou- pensar. Exatamente. Eu sou muito literal. Quando alguém fala não pense em nada, eu falo assim, não consigo isso, né? Como não pensa? Então eu foco muito no sono, no ambiente que eu tô, na questão sensorial, você tá ali com a cabeça não tá ali. Eu foco muito né, como vou dizer, no ato de dormir. Então eu falo assim, eu tô aqui deitado, relaxa, sente, né, foca no ato sensorial e dorme. Então eu foco naquilo. Porque, assim como lá no começo da live o Michel falou, questão de contas e tudo mais. Tipo, nossa, se você for por esse caminho, você vai pensar na conta, vai pensar nisso aqui, vai pensar no que você vai cozinhar no dia seguinte, É comer. verdade. Nossa, você vai que vai, entendeu? Então você começa a ter muita coisa assim para se preocupar. Então não pode deixar atrapalhar. É verdade. Então, são várias estratégias, são muitos truques. Prestem atenção em como está sendo a sua rotina, como que você está levando aí essas horas antes de dormir. Coloque o teu cérebro para dormir. Então, ensine para o teu cérebro que é um momento de descanso. E aí você tem vários jeitos de ensinar para o teu cérebro um novo padrão de comportamento. Então, baixando as luzes, como o Hector bem falou, né? Já não deixa tudo ligado, celular
também essa luminosidade atrapalha a produção da melatonina. A nossa pineal é uma estrutura pequenininha dentro do cérebro que produz a melatonina. Ela é quem regula essa questão do nosso relógio biológico. Quando cai a iluminação, o nosso cérebro ele já entende e manda a nossa pineal, que é essa estrutura, começar a produzir melatonina. Mas se eu estou com o celular na frente, né, à noite, até tarde da noite, meia-noite, 1h da manhã, ou a TV ligada, o meu cérebro fica confuso, porque ele não foi programado para produzir melatonina quando tem luz. Ele é programado, projetado para deixar, né, começar a produzir a melatonina a partir da ausência da luz. Então, o meu cérebro não sabe o que fazer. E aí fica naquele estado, né, com o olho arregalado a noite inteira. Viu, Helena? Tem uma coisa rapidinho que tu falou agora da luz, né? Já existem, os celulares, o aparelho, já existe um tal que chama filtro azul. E também Sim. existem óculos que filtram, enfim, e tem mesmo o efeito, que é para filtrar uma determinada frequência de luz, que é essa que prejudica a produção e a operação da questão da melatonina. Então, pesquise um pouco mais, tem óculos específicos para isso. Ativar o filtro azul no celular já ajuda um pouco a diminuir essa influência dessa iluminação. É E verdade. eu só queria lembrar uma coisa, assim, a gente associa muitas vezes, depois do almoço, dá aquele sono, e às vezes a pessoa não resiste, um sono muito forte, enfim, mas assim, ó, muitas vezes não tem a ver com a alimentação, com o almoço em si, mas sim que a gente tem dois momentos durante os nossos 24 horas, onde há uma queda de vivacidade. É na noite quando a gente vai dormir e, tipo assim, entre 2 e 4 horas da tarde. Ou seja, normalmente 8 horas depois da hora da gente acordar, existe um pico de maior sonolência, de maior sono. E é natural. Então, assim, o que muitas pessoas fazem? Aquela questão do cochilinho. O cochilo de 15, 30 minutos que supre, aproveita esse momento e vai tocando o resto. Mas entender que faz parte e a gente vai, mas se a gente está com a defasagem de sono muito grande, esse vale, essa deficiência natural, ela vai ser muito maior. E daí, sabe que estatisticamente acontecem muitos acidentes nesse intervalo de tempo em estradas por motorista dormir, por causa desse fenômeno fisiológico aí, acrescido da questão da defasagem de sono que as pessoas têm. Então, é um assunto muito rico e eu acho que nem eu falei para você, isso aí rende mais uma live, se deixar. Rende mesmo. O Gustavo também está falando aqui, ó, ele manda o cérebro dele desligar. Senão ele não vai deixar ele descansar. É o comando, é como o Stefano disse. Ele deita e ele já programou a mente dele. Deitou, ele se concentra no sensorial ali, da coberta, né, da almofada, do travesseiro, e já sabe, está programado para desligar. Eu preciso de mais tempo. Eu ainda fico ali relaxando, respirando, para ajudar o meu cérebro nesse processo. Então, tem gente que vai ter aí um processo muito rápido, né? Como ele deitar e se concentrar e dormir. Então, veja o que funciona melhor para você. Se você precisa de um tempo para relaxar, para se concentrar, para fazer um exercício de respiração para ajudar a sua pineal a entender que ela pode produzir a melatonina, que está no momento de descansar. Então, vá 15 minutos antes para a cama e faça esse exercício de ensinar para o teu cérebro o momento de parar. E aí a gente falou aqui da importância de anotar as tarefas do dia seguinte para esvaziar a sua mente, não levar essas preocupações para a cama. A gente falou aqui sobre anotar, inclusive, os aprendizados do dia, que também é uma maneira da gente lidar com esse processo de informações e também ter uma sensação, né, de bem-estar, uma sensação de recompensa. A gente deu aqui várias dicas e a gente vai deixar gravado
este vídeo lá no IGVT. Então, se você quer rever, anotar as dicas, compartilhar com seus familiares, com seus amigos, fique à vontade, porque eu acredito que esse é um assunto que pode ajudar bastante você a ter uma qualidade de vida melhor. Então, terça-feira que vem estaremos novamente aqui às 9 da noite. Eu, o Stefano, o Hector e a Simone nesse mesmo bate-canal, nesse horário. Bons pra gente sonos. conversar. Bons sonos, muito obrigada. Vamos dormir cedo. Para a gente ter aí mais um papo criativo, quem sabe falando um pouco mais sobre o sono e outras estratégias para acalmar nossa mente. Então, muito obrigada por todos que vieram aqui, continue acompanhando o nosso trabalho e tenham todos uma boa noite de sono, né? Descansem bem. Inclusive o Bom vizinho sonho. em cima da Adriana lá, que ele durma bem também. Não vá fazer faxina de madrugada, viu, gente? O Stefano estava Não, brincando. faz Não sim. precisa ligar o aspirador também. Usa o tempo. Não Não vai vai fazer exagerar. barulho, não faz nada, silêncio. Mas dorme. Mas eu acho que assim, a minha dica é, não enrola na cama. Se você não vai dormir, vai fazer outra coisa, porque senão você vai criar o costume de não dormir na cama, aí a coisa desanda. Então é Então isso. durmam bem todos. Muito obrigada, Hector. Boa noite, Simone, boa novamente, noite. pela contribuição tão rica de sempre. Obrigada de coração. Um Fiquem prazer. com Deus. Nós Um prazer também. falar com você. Beijo. Obrigado por Até a estarem semana que vem. aqui. Até a semana que vem. Até. Tchau, tchau. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.